Boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Radar de Mercado. E agora a gente vai estar fazendo algumas análises aqui no mercado nacional e internacional. Começando com o Nasdaq. Nasdaqzão no dia de hoje, a gente queria ver a oportunidade de venda, mas ele acabou gerando oportunidade de compra e ficou interessante. A gente tinha essa região de POC, o mercado não conseguiu passar dela. Também aqui seria uma outra opção, né? E a gente queria ver uma distribuição aqui nessa região. Agora que ele chegou bem até. Então agora talvez ele pode estar dando uma distribuição bem melhorzinha. Inclusive, olha só. A gente tem uma renovação desse topo aqui, então... Beleza, ó. Ele andando de lado aqui, galera, ele pode pagar bem, né? Limpa a liquidez à máxima. A gente tem uma oportunidade boa aqui de venda neste Nasdaq. Ou também ele rompe essa POC aqui de uma vez. Daí a gente vê alguma possibilidade na compra. Ele rompendo essa POC, corrigindo, buscando essa região, criando uma estrutura de acumulação aí. Vai ficar muito legal para trazer uma comprinha para nós. Pelo menos isso, né? Pelo menos ele criar essa estruturazinha de acumulação e tudo mais. Vai ser interessante. Apesar que a gente tem essa liquidez, esse topo aqui também. Que é legal também, não é tão ruim. Mas é isso aí, tá? Eu ainda fico de olho bastante na venda. Às vezes ele cai um pouquinho aqui, volta, corrige, cria uma distribuição e traz aí o movimento de baixa em Nova York. No caso seria aí Tóquio na baixa, Londres consolidado, Nova York manipula e traz movimento de baixa, né? Muito interessante também, muito bom. Muito bom. Então, é isso aí que eu fico de olho no indicezão, galera. Beleza? Vindo aqui pro Gold, no índice, ó, no Nasdaq, foi mal. Vindo aqui pro Gold, o que a gente tem pro dia de amanhã? Ele limpou a liquidez aqui, mas não reagiu à venda, né? Não reagiu muito bem à venda. A gente queria ver uma compra se ele criasse uma acumulação aqui embaixo. Ou ele fazia uma distribuição aqui, que foi o que ele tentou fazer. Só que ele não limpou a liquidez ali. Quer dizer, ele limpou a liquidez, mas não trouxe movimento de baixa, não. Não entrou interesse na baixa. Então eu continuo vendo a mesma coisa. A gente tem esse topo agora de liquidez. Pode ser uma opção boa aí. Ele limpar essa liquidez primeiro. Para daí sim criar a distribuição. Então, por exemplo, ele vem aqui, limpa. E cria a sua distribuição. Seria uma opção muito boa também. Tá? Bom. Dito isso, é o que eu mais fico de olho neste Gold. Pro dia de amanhã. Ou ele rompe bem aqui essa estrutura. Corrige. E cria uma acumulação aqui. Pra gente seguir na compra depois. Durante o dia de amanhã. Só que daí ele tem que romper bem, né? Não pode romper e fazer isso aqui, ó. Daí senão a venda é melhor. Vamos que vamos. Bom, o EURUSD. A gente teve a acumulação que a gente já tava falando há séculos dessa acumulação aqui. Ah, não acredito. É só voltar aí os vídeos para trás. A gente tá falando isso desde o dia 3. Aí ele finalmente limpou a liquidez, foi. Então a gente queria ver algumas possibilidades agora dele corrigir. Criar uma nova estrutura aqui, dar uma compra. E tudo mais. O reteste aqui, né? Ou ele faz um reteste ou vir aqui mais embaixo. Nesse caso ele só estourou para cima. Então eu continuo vendo aqui um pullback. Uma estrutura de acumulação. Pra gente conseguir comprar novamente. E seguir com esse movimento de alta. Até porque ele esticou bastante. Então isso aqui é a pernada 1. Aí vai vir uma onda 2. E vai vir uma terceira. E começa um novo ciclo de alta. Aqui ele não tá muito voltado para baixa, né, galera? Nesse caso ele teria que romper tudo isso aqui. Pra mim pensar em vender ele. E daí sim fica mais interessante. Porque daí ele corrige. Cria uma estrutura de distribuição. Aí beleza. Aí é bom também. Pra gente seguir vendido, né? Só que daí seria legal ele romper essa estrutura. Enquanto ele tá em cima dela, é muito melhor a compra, porque isso aqui virou uma zona de demanda, né? Virou um bloco de ordens aqui. Tem uma galera que tá muito bem comprada, então quando o preço chega nesse ponto, muita gente entra defendida para seguir comprado nele aí.
entendeu? Então é isso que eu fico de olho. Agora, ele testando aqui fica muito bom também pra gente comprar, né? Só de fazer o teste ali e já vem criando movimentações de alto. Como é um movimento mais macro, a gente consegue surfar na micro, nas quebras de estruturas aqui no time frame menor, esse movimento. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Fico de olho nesse EURUSD. Agora vindo aqui pro Bitcoin. O Bitcoin a gente tem uma estrutura lateral agora. A gente queria ver uma baixa nele para ele criar uma estrutura e quem sabe dar uma compra. Ou ele andar de lado aqui em cima e limpar a liquidez. Nesse caso ele andou de lado, desceu, voltou e limpou a liquidez. Então ele gerou uma opção muito boa aqui de venda, que inclusive foi pegar essa venda aqui no copy. E agora a gente tem essa mínima aqui novamente para ele vir testar aqui embaixo. A gente tem essa mínima zona aí. Que a gente pode estar vendo para ele é o seguinte, a gente tem essa estrutura lateral, tá vendo? Então é o seguinte, ele vem aqui, limpa essa liquidez da mínima. A gente teria uma opção muito boa para compra, limpando a liquidez da mínima ali. Faria um Spring, um SOW na verdade. Ou ele fica trabalhando aqui assim, ó. E limpa a liquidez da máxima novamente, galera. Agora, pode acontecer dele ficar andando de lado, romper a estrutura e vir testar ela novamente. Seria uma opção legal aqui. Eu fico de olho mais nessa configuração, porque ele tem pressão de demanda por enquanto. Mas como ainda tá no início da estrutura, tá na fase B ainda, entendeu? Então tem muito espaço aí, tem muita coisa para fazer. Beleza? Então eu fico de olho nessa opção aí. Se ele romper, não limpar a liquidez da mínima, né? E já vem subindo, tá? Mais isso. Vindo aqui pro dólar agora. O dólar tá carregando aí. Beleza? Vindo aqui pro dólar, então, agora, o que a gente tem, né? A gente tem um movimento que ele tentou vir na baixa. Ficou interessante. A gente queria ver uma acumulação aqui embaixo. Ou ele trazer essa distribuição aqui em cima. A gente tinha comentado no pré-mercado que a venda aqui logo no início seria muito boa nessas regiões. Para vir buscar o fechamento desse gap. E de fato ele buscou. Agora a gente está vendo o preço lateralizar novamente. E aqui ele pode tranquilamente criar uma estrutura de acumulação. Ou uma redistribuição de novo para continuar caindo. Tendo em vista que o dólar ele vem criando várias estruturas. Ele tenta criar uma estrutura de acumulação, falha e volta a cair de novo. Tenta criar outra, falha e volta a cair. E aqui a gente está vendo nitidamente uma outra estrutura. Que pode estar sendo isso mesmo. Agora, nesse caso, a gente pode esperar um teste aqui nessa região. E depois ele vem buscar esse topo aqui novamente, entendeu? Então ele vem, testa. E vem buscar o topo ali em cima. E daí aqui a gente pode estar vendo essa movimentação de baixo. Olha que bom. Então olha só. A gente pode estar vendo esse movimento para o doleta, né? Só ajustar aqui certinho. Então ele limpa aqui a liquidez e volta a cair. Então eu fico mais de olho nessa oportunidade aqui no dólar, tá, galera? Ou também ele limpa a liquidez da mínima. Seria uma opção também. Ele vem aqui em cima, testa. Ou não precisa de ir lá em cima para testar tudo. Vem aqui embaixo, limpa a liquidez. E vem trazendo um movimento de alta aí pra gente na compra. Seria uma outra opção muito boa, tá? Amanhã a gente vê melhor também no pré-mercado.
Ver o que, que fica interessante aí nesse dólar. Bom, vindo aqui pro índice agora. Bom, galera, aqui nesse índice, a gente tinha essas opções aqui para ele limpar essa liquidez, esse topo, dele buscar essa região desse fundo e criar uma estrutura lateral, ou dele simplesmente vir aqui nesse ponto, né, e limpar essa liquidez. O que, que eu fico de olho agora? Ele limpou a liquidez, deu uma venda muito boa, pagou muito bem. Agora, meus amigos, eu fico de olho nesses topos aqui de cima, entendeu? Porque é bem mais interessante. Então ele vem aqui, limpa essa liquidez desses topos, ó, e pode trazer uma venda muito boa aí pra gente. Tá, é o que eu mais fico de olho aí. Beleza? Ou ele cria uma estrutura aqui de distribuição, seria uma opção também pra gente vender. E daí tem liquidez. Ou ele corrige, cria uma acumulação, entendeu? E traz um movimento de alta, uma tendência de alta, muito bom também. Beleza? Então ele faz um desses três aí, ele limpa a liquidez em cima, ou cria uma distribuição aqui, ou faz uma acumulação aqui embaixo. Beleza, galera? É mais isso que eu fico de olho no indecisão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Tamo junto e até a próxima, beleza? Valeu, hein?